Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é mais um vídeo de estudo aqui no nosso canal. E o tema desse vídeo é História de Israel. Normalmente, quando nós falamos de História de Israel, nesse ambiente do estudo bíblico, se pensa imediatamente numa linha do tempo que vai de Abraão até Jesus Cristo. Você pode acompanhar, por exemplo, na sua tela. Aí está um exemplo clássico desta linha do tempo. Por essa perspectiva, que é uma perspectiva tradicional, nós temos então as seguintes etapas da história de Israel. Primeiro, o período dos patriarcas, que vai mais ou menos do século 20 ao século 17 a.C. Depois, o período em que Israel permaneceu no Egito, na escravidão, mais ou menos do ano 1680 ao ano 1250 a.C. E aí, pelo ano 1250, teria acontecido o Êxodo. A caminhada pelo deserto, a entrada na terra, e aí começa o chamado período dos juízes ou período tribal, que iria mais ou menos do ano 1220 até o ano 1030. Um período do Reino Unido, de 1030 até 931 a.C., com o governo do primeiro rei, Saul, depois Davi e, por último, Salomão. Com a morte de Salomão, aconteceu o cisma. Roboão foi o sucessor de Salomão no trono, mas Jeroboão se rebelou com as tribos do norte e aconteceu a divisão, aconteceu o chamado cisma do Reino do Norte. Agora a história do povo de Deus se bifurca. O Reino do Norte, chamado de Israel, depois de caminhar um pouco em várias cidades, o Reino do Norte se estabeleceu numa cidade chamada Samaria. E vai do ano 931 até o ano 721 a.C., com o chamado exílio assírio. O Império Assírio destrói Samaria, destrói o Reino do Norte. Assim, o Reino do Norte teria durado mais ou menos 210 anos. O Reino do Sul, Judá, mesmo permanecendo como estado vassalo, pagando imposto à Assíria, resiste um pouco mais, de 931 até 587, quando a cidade de Jerusalém é invadida e destruída pelo Império Babilônico. À frente está Nabucodonosor. Assim, em 587 aconteceu o exílio babilônico. O Reino do Sul, portanto, teve uma duração de 344 anos, de 931 até 587. Depois temos o chamado período do exílio babilônico, que vai do ano 587 até o ano 539 a.C., quando sobe ao poder Ciro, o rei da Pérsia. Temos agora um período de sucessivas dominações. A dominação persa, que vai do ano 539 até o ano 336 a.C.
Surge então Alexandre Magno, da Macedônia, e temos a rápida dominação de Alexandre Magno, a dominação macedônica, de 336 a.C. a 323 a.C. Foram apenas 13 anos. Alexandre Magno subiu vertiginosamente e logo depois foi assassinado. Com a morte de Alexandre Magno, o seu império é dividido e os seus generais permanecem em guerra. No primeiro momento, Israel fica sob o domínio dos chamados Ptolomeus, ou Lágidas, do Egito. Então, são reis do Egito, mas atenção, eles são de cultura helênica, de cultura grega. A língua grega é a língua fundamental. Isso vai do ano 323 até o ano 200, um pouco mais de um século. A partir do ano 200, o Império Seleucida. Os Seleucidas se estabeleceram na Síria e na Mesopotâmia. Do ano 200 até o ano 142, Israel foi dominado pelos Seleucidas. Em meio a eles está um rei muito famoso chamado Antíoco IV Epífanes. Em 142, a família dos Macabeus, também chamada dos Asmoneus, toma o poder e Israel tem um pouco de autonomia, de liberdade política, do ano 142 até o ano 63 a.C. No ano 63 a.C., começa a dominação dos romanos, quando Pompeu toma o poder. Pode-se dizer que a dominação dos romanos vai do ano 63 a.C. até o ano 135 depois de Cristo. Essa é a perspectiva tradicional de se pensar a história de Israel. Uma história meio linear, com sucessivas etapas, começando desde o período dos patriarcas até Jesus Cristo, na verdade até depois de Jesus Cristo. Mas nós podemos levantar algumas questões importantes a esta perspectiva da história de Israel. Primeiro, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é o registro iluminado pelo Espírito Santo de uma história de amor, de uma aliança entre Deus e o seu povo. Em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro de história. Segundo, a história é uma ciência própria, com um método, com uma lógica interna, com uma gramática específica, com um critério de verdade, uma epistemologia. Durante muito tempo, nos estudos bíblicos se falou de ciências auxiliares. A arqueologia, a história, a paleografia, a egitologia, a numismática, que é a ciência que estuda as moedas, a papirologia, a economia, a história dos sistemas econômicos, a política, a economia, o estudo das línguas antigas. Todas estas e outras mais eram chamadas de ciências auxiliares. Todas elas estavam como que em dependência da Bíblia, servindo ao estudo bíblico, se assim podemos dizer. Obviamente que esta perspectiva não pode ser aceita pelas ciências e muitos historiadores, arqueólogos e outros pensadores, cientistas e pesquisadores
já não mais aceitaram esta perspectiva. Assim, nós podemos dizer, refletindo um pouquinho sobre esses dados, que havia ou há dois erros fundamentais entre aqueles que estudam a história de Israel. O primeiro é achar que tudo o que está na Bíblia é história factual, no sentido moderno da palavra. Assim, alguns querem estudar a história de Israel a partir da Bíblia, como se a história de Israel fosse uma espécie de paráfrase, uma cópia mal feita da Bíblia, ou como se a Bíblia fosse um hipertexto da história de Israel. Basta clicar num texto da Bíblia e aí se abre o mapa da história de Israel. Nenhuma coisa nem outra pode ser aceita como verdade. O outro erro é exatamente o oposto. O erro oposto é como se na Bíblia não houvesse nenhum elemento de história, como se nenhum fato narrado na Bíblia tivesse, ao menos, plausibilidade histórica, fosse razoável pensar como um fato histórico. Como se pode ver, há uma corrente que pensa que tudo é histórico, há outra corrente que pensa que nada é histórico. É muito importante, então, levar em conta três aspectos sobre o critério de verdade. Primeiro, há uma verdade para a história como um evento que pode ser comprovado de modo histórico-factual. Isto é, um fato que pode ser comprovado por meio de artefatos arqueológicos, de descobertas paleográficas ou a partir de outras ciências importantes. Então, este fato está comprovado por meio de provas cabais, comprovado de modo histórico-factual. A história também trabalha com outro critério de verdade. É o que nós chamamos verdade como evento verossímil. Isto é, algo que é possível, algo que é provável, algo que é plausível, exatamente porque não fere em nada a verdade. Então, esse fato pode ser verdadeiro porque em nada contraria a verdade. Ele é, pelo menos, verossímil, plausível, razoável, possível e bastante provável. Mas há ainda, sobretudo no universo da Bíblia, a possibilidade de trabalharmos com o conceito de verdade teológica. Por exemplo, o livro do profeta Jonas. Muitos exegetas, teólogos, biblistas dizem: nunca existiu um profeta Jonas. Nunca houve um profeta que foi pregar na cidade de Nínive. Isso é bastante claro e razoável. O que não se pode dizer é que não exista o livro de Jonas e que não exista uma mensagem teológica, uma verdade teológica no livro de Jonas. O livro de Jonas existe. E naquele contexto concreto no qual o livro de Jonas foi escrito, o livro de Jonas tem uma verdade teológica profundíssima. Embora não tenha havido um profeta Jonas que entrou no ventre da baleia, que fugiu para um lado e depois foi pregar em Nínive. Percebam, há uma verdade teológica por trás do livro de Jonas. Então, alguns textos da Bíblia transmitem informações bastante verossímeis. Outras, às vezes do ponto de vista histórico, não dizem algo muito relevante sobre
o período sobre o qual falam, mas são palavras e textos que dizem muitas verdades sobre o período no qual são escritas. Isso é muito interessante. Às vezes o texto está falando sobre Abraão. É um texto do pós-exílio. Pode até não estar dizendo muito sobre o período de Abraão, mas pode estar dizendo muito sobre o período do pós-exílio, quando o texto foi escrito. Isso é muito importante. Então, esse ciclo de Abraão, por exemplo, que está no livro do Gênesis, pode ser comprovado de modo histórico-factual pela ciência da história? Não. Abraão e Sara, temos alguma prova histórica, arqueológica, paleográfica da existência de Abraão e Sara? Não. Dá então para começar uma narrativa da história de Israel, utilizando o método e o critério de verdade desta ciência chamada história, com a narrativa do ciclo de Abraão? Não. Isso é claro hoje para a história de Israel. Mas a outra pergunta é: a história de Abraão e Sara é verossímil? É razoável pensar que houve famílias de pastores seminômades andando em transumância e transmigração pelo crescente fértil? Então, do ponto de vista da história, a história de Abraão é verossímil? É. Então, pode não ser comprovado como algo histórico-factual, mas pode ser comprovado como algo verossímil, como algo razoável, plausível, provável. Por quê? Porque temos fontes historiográficas que comprovam as histórias de pastores seminômades que migravam pelo crescente fértil, procurando água e procurando pastagem. Encontramos então algum artefato arqueológico ligado à tenda de Abraão e Sara, à família de Abraão e Sara? Não. Mas uma terceira pergunta pode ser feita: o ciclo de Abraão tem alguma verdade teológica? Claro que tem, absolutamente sim. Além disso, a narrativa do ciclo de Abraão, como já falei, nos diz muito sobre o período em que ele chegou à sua redação final. Isto é, o período do pós-exílio. Então, às vezes, o texto bíblico fala mais do período em que foi escrito do que do período sobre o qual fala. Nós temos algumas descobertas arqueológicas muito importantes para a história de Israel e para a história das civilizações do Oriente Médio em geral. Por exemplo, no período de Napoleão Bonaparte, se descobriu a chamada Pedra de Roseta. Então, a invasão de Napoleão Bonaparte, ao menos, trouxe este benefício. Os seus soldados encontraram um fragmento de uma estela. Estela significa uma pedra, uma coluna de pedra. Então, os soldados de Napoleão encontraram uma estela, esta coluna de pedra, chamada de Pedra da Roseta. E nela há uma inscrição trilíngue, em 3 línguas. Um hieróglifo egípcio, um outro trecho, a tradução em demótico, e outro trecho em grego. Isso foi muito importante, porque em 1882, então, se faz a decifração dos hieróglifos. Veja que coisa interessante. E isso trará
muitas consequências para os estudos bíblicos. Outro exemplo, a chamada inscrição de Berristun. Foi uma inscrição encontrada no Irã, escrita em acádico, uma escrita babilônica, escrita em elamita, lá da região chamada Média, e escrita também no antigo alfabeto, na antiga escrita do mundo persa. Então perceba, acádico, medo e persa. Por que foi tão importante a inscrição de Berristun? Para a decifração da escrita cuneiforme. Em meados do século XIX, se decifra a escrita cuneiforme. Um terceiro exemplo, a chamada Estela de Merneptah. Foi encontrada em 1895 e essa estela, esta coluna de pedra, data, preste atenção, de 1220 a.C. Foi encontrada em Tebas, no Egito. Hoje está no Museu Egípcio, no Cairo. Qual é o conteúdo? Ela traz uma lista de populações que foram vencidas pelo faraó Merneptah. Nessa lista estão os hititas, os cananeus, Ascalon, Gezer, Yanoã e Israel. Olha que coisa interessante. Qual é a grande importância da Estela de Merneptah? Pela primeira vez é citada uma entidade chamada Israel, no século XIII a.C. Então, descobertas arqueológicas como estas três são muito importantes para os estudos bíblicos, fundamentais, aliás. Podemos então nos perguntar, mas como é que a história trabalha? A história tem um método próprio. A história tem um critério de verdade próprio. A história trabalha com fontes. A história trabalha com fatos e interpretação de fatos. A história trabalha com restos materiais, utensílios, armas, moedas, sementes, monumentos, túmulos. Mais importante do que todos estes tem sido a cerâmica. Exatamente porque a cerâmica resiste ao fogo e também ela se revelou um critério excelente para a datação das várias etapas da história, porque se chegou a uma clareza muito grande da tipologia dos vários tipos de cerâmica. Rica também tem sido a relação entre os restos da cultura material, isto é, os artefatos arqueológicos encontrados, e a epigrafia, ou seja, a análise das inscrições encontradas. A arqueologia, portanto, trabalha hoje com um conglomerado de ciências muito importantes. É o chamado enfoque multidisciplinar. A arqueologia colabora com a geologia, com a paleontologia, com a paleobotânica, com a epigrafia. Ao envio de mostras das descobertas para laboratórios altamente informatizados, se utiliza muito a informática, o GPS, por exemplo, para a localização exata das escavações. Então, vejam como estas ciências avançaram imensamente. Hoje, portanto, há também muita clareza em relação aos contextos históricos, aos contextos cronológicos, ao universo político, aos contextos culturais das épocas antigas. Portanto, todas estas ciências trabalham juntas
elas têm um critério de verdade, uma epistemologia própria, mas o estudo bíblico pode dialogar e pode receber muitas contribuições destas ciências, embora estas ciências sejam autônomas. Elas não são meramente ciências auxiliares, como se dizia antigamente. Então, retornando à nossa reflexão, como nós podemos então catalogar mais ou menos as tendências que pesquisam a história de Israel nos dias de hoje? Vamos então olhar agora para 3 tendências desse universo da pesquisa sobre a história de Israel. Uma primeira corrente pode ser chamada de corrente maximalista. Isto é, esta corrente defende que tudo que está na Bíblia e que não pode ser comprovado como falso deve então ser aceito como histórico. Percebam, a corrente maximalista pensa que praticamente tudo que está na Bíblia é histórico. Num certo período, Keller escreveu um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. É uma leitura bastante, hoje, considerada bastante infantil, podemos assim dizer, se a palavra não é agressiva. Qual é o grande patrocinador desta corrente maximalista? Geralmente são os estudiosos provindos dos Estados Unidos. Houve um grande pesquisador norte-americano chamado William Albright. Ele foi seguido depois por um rapaz que é muito conhecido no Brasil, chamado John Bright. Praticamente quem tem a minha idade estudou nos seminários sempre com o livro História de Israel de John Bright. É o chamado consenso albrightiano. Isto é, praticamente tudo que está na Bíblia é verdade ou pode ser comprovada como verdade histórica. Esse é o universo, sobretudo, da corrente da escola bíblica e também da escola de estudos arqueológicos e estudos históricos provindos lá dos Estados Unidos. No extremo oposto, há outra corrente. Essa corrente é chamada de minimalista. Dizem exatamente o contrário. Os estudiosos desta corrente defendem que tudo que não é comprovado por evidências do período dos fatos, fatos que possam ser reconstruídos criticamente. Então, tudo que não possa ser comprovado por evidências dos períodos daqueles fatos narrados, tudo isso deve ser descartado como inverídico. Esse princípio é seguido sobretudo pela escola chamada dinamarquesa. Entre eles estão pensadores como Niels Lemche e também um famoso chamado Israel Finkelstein. Dessa forma, sobra pouca coisa na Bíblia para estes com valor histórico. Há uma obra de Finkelstein chamada A Bíblia Não Tinha Razão. Olha que interessante. Enquanto a corrente anterior, sobretudo nesse livro, numa obra famosa antiga de Keller, E a Bíblia Tinha Razão, Finkelstein diz E a Bíblia Não Tinha Razão. É a corrente minimalista. A nossa pergunta então é: não haveria uma via média? Sim, há. Entre o chamado consenso albrightiano e os minimalistas que dizem que nada praticamente na Bíblia tem valor histórico, seguido sobretudo por Finkelstein,
há uma via média, nós poderíamos assim dizer. Alguns textos bíblicos transmitem informações históricas muito verossímeis. Outros textos, às vezes, do ponto de vista histórico, não dizem algo relevante sobre o período sobre o qual falam, mas dizem coisas muito relevantes sobre o período em que falam, quando foram escritos. E alguns textos bíblicos dizem, falam, nos transmitem informações históricas que são bastante seguras. Então temos as três coisas. Alguns textos que dão informações históricas seguras, outros textos que transmitem coisas importantes, não tanto sobre o período sobre o qual falam, mas sobre o período no qual falam. E há outros textos que, embora não possam ser comprovados como histórico-factuais, mas são textos, pelo menos, plausíveis e verossímeis. Se estes textos forem postos para dialogar com a chamada crítica literária, eles podem ser utilizados de modo bastante razoável pela história de Israel. Então, hoje há um belo diálogo entre os dados arqueológicos e novos métodos de análise literária e também a partir de revisões historiográficas bastante interessantes. Há vários pensadores, sobretudo na Alemanha, na Bélgica, na França e na Itália, que trabalham com essa chamada via média. Entre eles podemos destacar os alemães Albrecht Alt, Martin Noth, dois alemães, Roland de Vaux, um francês, Alberto Sodin, italiano, Mario Liverani, italiano, e Jean-Louis Ska, belga, meu ilustre professor no Instituto Bíblico de Roma. Então vejam, estes pensadores e vários outros seguem uma chamada via média. A via média parece ser o caminho. Então, durante muito tempo predominou aquilo que se convencionou chamar de consenso albrightiano. Praticamente ninguém questionava William Albright e John Bright. Depois, para superar esse conflito entre Bíblia e ciência, os pensadores começaram a dizer: talvez seja interessante partir cada vez mais do cenário arqueológico, das inscrições, dos artefatos. Em seguida, devem-se utilizar os materiais dos textos bíblicos para a reconstrução da época da redação. No Brasil, em português, entre outras obras interessantes, há duas obras interessantíssimas que valem muito a pena. Eu cito o livro de Mário Liverani, chamado Para Além da Bíblia, da editora Loyola. Cito também um livrinho fininho assim, que a gente lê em 2 tardes. A Palavra de Deus na Narrativa dos Homens, de Ska, Jean-Louis Ska, também publicado pela Loyola. Se você quiser ler algo interessante sobre essa relação, sobre esse diálogo entre Bíblia e ciência, pode começar lendo A Palavra de Deus nas Narrativas dos Homens, de Jean-Louis Ska. O que concluímos então depois deste relato todo que aqui fiz? Vou dar um exemplo. O Pentateuco, por exemplo. O Pentateuco, em sua redação final, é uma obra do pós-exílio.
Assim, é fundamental conhecer o período persa. Há muitos dados históricos presentes na Bíblia, no Pentateuco, que são desse período, do período persa. E muitos são bastante seguros. Depois, quando nós falamos do início da história de Israel, quando começar a estudar a história de Israel a partir da Bíblia? Ora, certamente vocês já devem estar pensando que não é razoável, não é sensato e talvez não seja producente começar a história de Israel lá pelo período dos patriarcas e vir de lá para cá. Eu estou falando do ponto de vista do método da história. O período dos patriarcas, o Êxodo, o caminho do deserto, a entrada na terra, todos estes textos têm muitas verdades teológicas e tem muitos dados que são verossímeis, mas a maioria deles não pode ser comprovado do ponto de vista histórico-factual. Então, das fases anteriores ao reinado de Davi, praticamente não há dados histórico-factuais confiáveis. Então, do ponto de vista histórico-factual, é razoável começar a partir do reinado de Davi. Embora possamos ir aos textos teológicos do ciclo de Abraão, de Isaac e de Jacó, encontrar neles fatos verossímeis, razoáveis, plausíveis, e encontrar também verdades teológicas fundamentais, e encontrar também coisas importantíssimas sobre o período da redação final do Pentateuco. Não tanto sobre o período de Abraão, mas sobre o período em que o Pentateuco chegou à sua redação final. Então, por outros dados da história e da arqueologia, especialmente do Egito e da Mesopotâmia, muitas coisas que estão presentes na Bíblia podem ser catalogadas, podem ser caracterizadas como coisas verossímeis. Isto é, não se sabe de certeza se foi assim, mas, por analogia, é muito provável que tenha sido assim. E não há elementos para se dizer que não foi assim. Vou concluir esse vídeo dando 2 exemplos para vocês. 2 exemplos provindos do Egito. Veja bem, há uma pintura do túmulo de Khnumhotep, em Beni Hassan, foi descoberta no século XIX. É esta pintura que está aí na sua tela. O que mostra essa pintura? Mostra a presença de asiáticos, semitas, no Egito, o que não prova claramente histórico-factual, de ponto de vista histórico-factual, não prova a escravidão narrada no Êxodo, mas torna pelo menos a presença de semitas, de asiáticos, de hebreus no Egito verossímil. Então, isto é, não é impossível e é até bastante provável. É razoável pensar que a narrativa do Êxodo tenha base histórica. Percebam então como trabalha a história de Israel na relação com a Bíblia Sagrada, ou como trabalham os biblistas na relação com a arqueologia e com a história. Então, esta pintura encontrada no túmulo de Khnumhotep nos diz que houve levas e levas de asiáticos, de semitas, que foram ao Egito. Então,
Então, é razoável pensar que aquilo que é narrado no início do livro do Êxodo tenha, ao menos, probabilidade histórica, seja, ao menos, verossímil do ponto de vista histórico. Outra pintura que foi encontrada no túmulo de Rekhmare, ministro do faraó Tutmoses III, do ano 1460 a.C. O que mostra essa pintura que você está vendo aí na sua tela do túmulo de Rekhmare? Mostra o processo de fabricação de tijolos no Egito. Ora, quando você analisa o início do livro do Êxodo com esta pintura encontrada no túmulo de Rekhmare, um ministro do imperador, do faraó Tutmoses III, essa pintura então nos diz: mesmo que isso não comprove histórico-factualmente aquilo que o livro do Êxodo diz, nós podemos fazer uma leitura de lá para cá. Podemos dizer que, além da verdade histórica verossímil, aquilo que está no livro do Êxodo não é histórico-factual, mas é verossímil, é plausível, é razoável, é provável que assim o seja. Além disso, os textos do livro do Êxodo têm uma verdade teológica impressionante. Certamente vocês entenderam o que eu quis dizer no vídeo de hoje. Eu não quis fazer uma linha do tempo da história de Israel, embora que, a partir de Davi, essa linha do tempo, conforme está no início, agora eu retomo a mesma linha do tempo lá do início, está aí na sua tela. Então, esta linha do tempo, especialmente a partir de Davi, é bastante segura. É bastante segura. Para trás, temos uma margem de segurança razoável, ao menos até o Êxodo. Em relação à datação propriamente dita, aquilo que está para trás do Êxodo, antes do Êxodo, não pode ser comprovado do ponto de vista arqueológico, não pode ser comprovado do ponto de vista histórico-factual, mas pode ser comprovado do ponto de vista teológico e também como verdade verossímil. Então vamos colocar na mente e no coração mais ou menos esta linha do tempo para nos ajudar a nos situarmos no grande mapa da história bíblica, olhando para estes fatos, estes eventos da história. Um abraço a você, bons estudos, fique com Deus.